Bem, se eu fosse falar do professor Adilson na medida em que eu vejo e respeito e admiro, ia ficar talvez um tanto quanto longo, porque, na verdade, ele é mais do que o meu professor, foi mais do que o meu orientador, ele é, para mim, um verdadeiro mestre, uma referência, não só como direito urbanístico, mas como pessoa. A postura ética dele, em toda a sua trajetória, é um exemplo a ser seguido. Um exemplo de humanidade, de honestidade, e honestidade intelectual também, não só moral, e de profunda seriedade como direito. Tudo que faz de maneira extremamente profunda, límpida, e tem sido um grande prazer conviver com ele nesses últimos 20 anos. Já convivemos há 20 anos. Os números vão ficando complicados quando a gente vê aluno da graduação perto, assim, sabe? Quando a gente está com aqueles que nos acompanham, uma coisa, quando a gente começa a ver aluno de graduação e falar datas, fica meio difícil. Mas, enfim, falando em datas, antes de passar a palavra, só falar alguns marcos que, no final, estão muito interessantes. O direito urbanístico, o professor Adilson com certeza vai mencionar isso, mas ele está aqui já sedimentado na PUC há mais de 30 anos. Não é? Foi precursora, tem desenvolvido e resistiu bravamente todo esse tempo, inclusive em razão da figura do professor Adilson. Nós estamos com o Estatuto da Cidade já há 10 anos. Tá? E aí, felizmente, como eu comentei com os senhores já, nós estamos com o direito urbanístico pelo 2º ano aqui na graduação. Então, o que eu quero trazer com isso é que, ao final das contas, aquilo que era um tema de uma determinada área, muitas vezes colocado aí dentro do direito administrativo, e, claro, ele tem na sua base toda a estrutura de regime jurídico, mas ele vem se tornando ele vem se conformando com uma natureza muito sui generis, muito peculiar, não é? E isso tem sido não só um grande desafio para quem é do direito tentar fazer essa construção de regime jurídico, mas também manter a sua unicidade ao trazer a comparação com as outras ciências que já estão tão avançadas na questão do urbanismo, não é? Como arquitetura e urbanismo, como geografia urbana, sociologia urbana, economia urbana. As outras ciências já estão profundamente avançadas com isso, e o direito urge em trazer essa roupagem científica séria e sistematizada. E por isso eu acho de fundamental importância que nos banhemos hoje das falas do professor Adilson, no sentido de manter a memória e a referência a respeito dessa evolução, que hoje já vejo com uma perspectiva de cidadã e de cientista que já tem acompanhado uma parte dessa história e o seu desenrolar. Quando eu lembro das primeiras aulas pós-Estatuto da Cidade, algumas referências que nós fazíamos em sala de aula sobre a questão da moradia ou sobre a questão da possibilidade. Veja, eu defendi meu doutorado em 2002, né? E a tese era meio ambiente urbano e qualidade de vida. E eu ouvi algumas pessoas falarem coisas como assim, direito urbanístico, meio ambiente urbano, qualidade de vida, você está jogando seu trabalho fora, você está pensando o quê? O que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Era esse tipo de argumentação que eu ouvia há 10 anos atrás. Sabe, que era uma ousadia, era algo assim, para jogar no lixo, falar de meio ambiente urbano e qualidade de vida no direito. Quer dizer, não tem nada a ver com direito. Direito não tem nada disso. Né? 10 anos atrás. Então, veja que salto nós já demos. É que nós sempre temos uma ansiedade que esses saltos sejam um tanto quanto mais rápidos. E está aqui, então, o professor Dr. Adilson Abreu Dallari, titular da Pontifícia Universidade Católica, e que nos irá brindar com a sua fala a respeito da evolução do direito urbanístico, não só no Brasil, como também na PUC. Com a palavra, professor Adilson. Muito obrigado. Minha queridíssima amiga, coordenadora científica desse evento, presidente da mesa, Daniela Campos Libório de Sarno. É um prazer muito grande estar aqui participando desta atividade que eu acho que é de extrema relevância. Quero cumprimentá-la pela coragem e pela
competência com que conseguiu realizar este evento. Não é nada fácil, é preciso acreditar muito, é preciso ter muita disposição. Então, cumprimentando a professora Daniela, eu cumprimento todos os professores aqui presentes. Quero também fazer um cumprimento especial aos meus queridos amigos de bancos acadêmicos, meu amigo Delvo Libório e a doutora Marília, pai e mãe da Daniela, que foram meus colegas de faculdade de Direito, nos anos, bom, é melhor não falar essas coisas, melhor não falar. E, enfim, cumprimentando esse casal tão querido, tão amigo, eu cumprimento todos os presentes. Quero agradecer as referências que foram feitas aqui, mas como deu para perceber, todo mundo aqui é suspeito, todo mundo é muito amigo, então de amigo você não vai esperar outra coisa. O que aconteceu é que ao longo desse tempo eu tive gente muito boa trabalhando comigo, gente muito entusiasmada, e com isso foi possível, sim, fazer um belo trabalho nesta área do direito urbanístico, que é um direito apaixonante. A gente começa a trabalhar com isso, é difícil de deixar de lado, é difícil de abandonar, é um vício danado mesmo. Vou tentar fazer uma exposição aqui, um resumo, um sumário aqui da evolução do direito urbanístico no Brasil, e especialmente na PUC, porque os grandes temas, os temas mais sensíveis, vão ser cuidados durante as exposições, como eu consegui ver aqui no programa deste encontro. Vamos fazer uma pequena exposição aqui panorâmica do que nós devemos enfrentar nestes dias de trabalho. A primeira coisa que eu queria mais perto. A primeira coisa que eu queria salientar é a questão da natureza dinâmica do direito. Direito é vivo, direito é sempre vivo. Quer dizer, qualquer pessoa que se atrever a dizer que já sabe tudo em matéria de direito, você deixa de lado, porque direito é isto, direito é um desafio constante. Quem para de estudar anda para trás. Por quê? Porque o direito acompanha a evolução social. E a evolução social é isto, é impossível de ser brecada, contida, é da vida. Então, o direito tem que acompanhar os fatos sociais. E por isso, na área do direito urbanístico, isso é ainda muito mais sensível, e a professora Daniela salientou isto. Na área do direito urbanístico, nós temos uma necessidade total de conhecimentos extrajurídicos. Quer dizer, o direito urbanístico não é bastante em si, porque ele depende muito da realidade social e do dinamismo da sociedade. O direito urbanístico, o objeto do direito urbanístico é a qualidade de vida das pessoas. Então isso requer uma série de conhecimentos, além dos conhecimentos jurídicos. Outra coisa também que já foi salientada aqui, que na área do direito urbanístico nós temos que ter uma noção muito grande entre aquilo que é mutável e aquilo que deve ser permanente. Quer dizer, nós temos que ter como objetivo, como um super princípio do direito a segurança jurídica. Então nós temos que ter segurança permanência, mas ao mesmo tempo atentos para a mutabilidade. É um direito que ainda está em construção. E esse direito ganhou impacto nos últimos tempos com o fenômeno da globalização, do desenvolvimento da informática, que permitiu uma disseminação muito grande da comunicação. Então, com o processo de urbanização, de disseminação de conhecimentos, uma boa parte da sociedade que vivia à margem do desenvolvimento teve consciência da exclusão social. Isso é que foi muito importante. O direito urbanístico, historicamente, era mal visto. A finalidade do urbanismo era reservar os
melhores espaços para uma certa parcela da sociedade. Ele era um direito elitista, mas com o desenvolvimento das comunicações, o direito urbanístico mudou de fisionomia, exatamente por causa dessa consciência da exclusão social. Então vamos tentar traçar o caminho da evolução do direito urbanístico e depois do direito urbanístico na PUC. Meu primeiro contato com o direito urbanístico, já lá se vão mais de 45 anos, eu comecei a ouvir falar em direito urbanístico com o professor Eli Lopes Meireles. O professor Eli Lopes Meireles, num tempo que ninguém falava nisso, ele começou a salientar a importância de uma disciplina do crescimento e do funcionamento das cidades. Ele, num livro bastante interessante, que é um livro, chama-se Direito de Construir. Há pouco tempo nós trabalhamos aí na atualização, eu e a Daniela trabalhamos na atualização desse livro. É um livro antigo, é um livro de direito de construir, mas é um livro que é consumido muito mais por quem trabalha na área de habitação. Ele é muito mais comprado por engenheiros e arquitetos, porque ele cuida muito, desde daquela época, cuida dessa questão do desenvolvimento urbano. Então, o conceito de urbanismo do professor Eli Lopes Meireles é o seguinte: o urbanismo é o conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Então, esse conceito marca bem a preocupação do urbanismo de vida. E o direito urbanístico cuida da instrumentação jurídica da qualidade de vida, desses instrumentos de promoção da qualidade de vida. E para falar um pouco da evolução do direito urbanístico no Brasil, eu tenho que recuar um pouco, aliás, tem que recuar bastante, porque o direito urbanístico está muito preso à noção de propriedade. E a propriedade evoluiu ao longo do tempo. Como tudo no direito evolui, a propriedade mudou ao longo do tempo. Para não recuar tanto, para não chegar até o direito romano, eu já vou falar do caráter, do individualismo da Revolução Francesa. A noção que hoje nós temos do direito de propriedade, o direito de ter, usar e dispor, nós herdamos da Revolução Francesa. Lá que foi retomadas as raízes romanas e foi consolidado o direito de propriedade. Ele teve a sua fisionomia bem detalhada no Código Civil Napoleônico, para se ter uma ideia disso. Então, mas era um direito individual, era o caráter individualista, era o direito de ter, usar e dispor, e segundo alguns até de abusar. Era um direito muito pessoal, sem conotação social. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. E em menos de um século nós tivemos a Constituição de Weimar, de 1919, cujo artigo 153 já falava que a propriedade obriga. Então, desde 1919, nós já tínhamos uma Constituição falando dos deveres do proprietário, que a propriedade não é só um direito, que a propriedade impõe deveres. Nós tivemos um outro passo bastante importante depois da Segunda Guerra, com a Constituição Italiana. A Constituição Italiana de 1948, no artigo 42, ela diz o seguinte: a propriedade é reconhecida e garantida pela lei, que determina o modo de aquisição, de desfrute e os seus limites, com o propósito de assegurar a sua função social e de torná-la acessível a todos. Então vejam, nós estamos falando de uma Constituição de 1948, que já falava na função social da propriedade e da necessidade de tornar a propriedade acessível a todos. Isso realmente é uma modificação, é uma alteração bastante significativa.
Então, no Brasil, essa linha essa visão social da propriedade foi devidamente afirmada com a Constituição Brasileira de 1988. Não que as outras não tivessem alguma referência, mas em 1988 isso ficou bastante claro, porque no artigo 5º, ao cuidar dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição faz uma separação bem interessante. No inciso 22, ela garante o direito de propriedade, é garantido o direito de propriedade. Mas imediatamente em seguida, no 23, ele diz: a propriedade atenderá à sua função social. Então, a propriedade que é garantida no direito brasileiro não é aquela da Revolução Francesa, do Código Napoleônico. Ela se aproxima muito mais da italiana, aquela propriedade que deve cumprir uma função social. Quando a gente fala em função social da propriedade, muita gente se espanta quando eu digo que esse conceito não é nada novo, que no Brasil nós estamos acostumados a conviver com ele e faz muito tempo. As raízes da função social da propriedade no direito positivo brasileiro não surgiram agora, surgiram na década de 40, com a introdução da legislação trabalhista. Quando eu cursei a faculdade, quando o Delva e a Maria cursaram a faculdade comigo, na Faculdade de Direito de Largo São Francisco, o Márcio é mais novo, mas não sei se era ainda. Mas quando eu cursei a faculdade, Direito do Trabalho, a denominação da cadeira era Direito Social. Por quê? Porque é um direito eminentemente social, que cuida da função social da propriedade. Hoje, nós estamos falando da função social da propriedade urbana. O direito do trabalho cuida da função social do detentor da propriedade e do símbolo mais claro da propriedade, que é o capital. Do que cuida o direito do trabalho? Da função social do empregador, da função social da empresa. O empresário, aquele que aplica o seu capital com a justa obtenção do lucro, ele tem deveres. Então, a propriedade obriga, o proprietário tem responsabilidade social. E onde isso ficou muito nítido é na legislação trabalhista. Então, agora nós estamos retomando e aplicando o conceito de função social na propriedade urbana, na propriedade imobiliária, especialmente urbana. Mas, como eu digo, não é um conceito novo, não é nada novo, não é uma novidade. Já apareceu na Constituição de Weimar, ficou muito clara na Constituição italiana, mas nós já temos no Brasil aplicado desde então, da mesma época, desde os anos 40. Então, o que aconteceu mais recentemente, com a Constituição de 88, é que isso ficou muito mais claro. E que a Constituição cuidou também de instrumentalizar essa ideia de função social da propriedade. Então, ao tratar das competências da União, Estado e Município, a Constituição, no artigo 24, diz que compete à União expedir normas gerais de direito urbanístico. É a primeira vez que o direito urbanístico aparece em nível constitucional. É a primeira vez que a Constituição se refere ao direito urbanístico, definindo a competência da União para expedir normas gerais. Isso deu certo, deu resultado, como a gente vai ver. É pena que não tenha dado o mesmo resultado com relação ao direito ambiental. O direito urbanístico hoje tem uma unicidade, tem já se pode falar num direito urbanístico, que você tem um núcleo central e tem uma série de princípios, como a gente vai tentar demonstrar. O coitado do direito ambiental ficou para trás. Ele está completamente fragmentado, não tem unicidade, ele não está nem bem tratado a nível legislativo. Ainda nós costumamos falar em resoluções, em portarias, enfim, ele está muito enfraquecido. Não obstante, tem um prestígio muito grande, não tem um tratamento institucional adequado. Felizmente, o direito urbanístico andou melhor. E talvez por causa da previsão do artigo 182. O artigo 182, que cuida do desenvolvimento urbano, que diz isso: a política de desenvolvimento urbano
executada pelo poder público municipal, define bem a competência para implantar, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O que eu gostaria de salientar aqui é como isto fechou direitinho. O artigo 182 prevê que a execução dessa política de desenvolvimento urbano é feita pelo município, mas atendendo às normas gerais de direito urbanístico previstas no artigo 5º e de acordo com as diretrizes gerais aqui referidas no artigo 182. Outra coisa importante, é um detalhe, mas não é um detalhe sem maior relevância, é que o artigo 182, logo no parágrafo 1º, ele diz que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então nós temos entronizado no corpo da Constituição o planejamento urbano. Então, ela não só, a Constituição não só falou da função social da propriedade, falou da função social da cidade, como também cuidou de colocar numa posição privilegiada o plano diretor. O plano diretor é uma espécie de uma constituição urbanística. Tudo depende dele, como a gente pode verificar ao manejar os artigos do Estatuto da Cidade. Mas, enfim, foi um longo caminho para se chegar à Constituição de 88, para se consolidar o direito urbanístico, para falar da função social da propriedade, da função social da cidade, e falar do plano diretor. E eu vou recuar um pouco para falar nisso. Também organização da cidade, organização dos espaços habitáveis, não é novidade no Brasil, porque nós tínhamos isso desde as ordenações do Reino de Portugal. Até na colônia, no Brasil colônia, vigoravam as ordenações do reino que já cuidavam um pouco das edificações, dos espaços da cidade. O Brasil não tinha o Brasil colonial não tinha a mesma preocupação que tinham as cidades espanholas. Na verdade, na América espanhola eram aplicadas as leis de Índias, que tinham uma disciplina muito maior, muito mais severa, muito mais completa de edificação e de construção das cidades. As cidades coloniais espanholas eram cidades regulares, que eram feitas de acordo com a legislação então existente. As cidades coloniais brasileiras são um caos, como nós sabemos, são maravilhosas, mas elas são efetivamente caóticas, né? Mas, de qualquer maneira, desde a colônia, nós tínhamos alguma disciplina da ordenação das cidades. Depois, ao longo do tempo, com a independência, ao longo do Império e no começo da República, nós tivemos uma legislação municipal esparsa. Quer dizer, quem cuidava da cidade era a legislação municipal, mas não havia um centro, como não havia normas gerais que só passaram a existir depois da Constituição de 88. Era uma legislação esparsa, pouco conhecida. Algumas cidades tratavam do assunto melhor, outras nem tanto, mas enfim, não tinha tanta importância, não se tinha consciência dessa importância. O instrumento básico de ordenação das cidades era um capítulo, um segmento do direito administrativo designado como poder de polícia ou polícia administrativa. Então, a disciplina urbanística estava situada num segmento do direito administrativo e era objeto de uma legislação esparsa. Nós tínhamos alguma coisa na legislação federal. A legislação federal cuidava de tombamento, por exemplo. A legislação federal cuidava de loteamento, mas basicamente era uma legislação municipal esparsa. Essa situação, ou essa pouca atenção
com o direito urbanístico começou a mudar de maneira mais acentuada com o processo de urbanização nos anos 60. Até então, tradicionalmente, o Brasil era um país de população predominantemente rural. O Brasil tinha 80%, 70% da sua população vivendo na área rural e uma pequena parte vivendo na área urbana. Inclusive, São Paulo era uma cidade não muito relevante, era uma cidade pequena. Aos poucos, ao longo da história, esse percentual foi mudando. E nos anos 60 nós tivemos a passagem. Nos anos 60 houve um empate e aí um crescimento acelerado das cidades. Porque ocorreu o que se chama de processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? É um fenômeno no qual a taxa de crescimento das cidades era maior do que a taxa de crescimento da população rural. Então, por isso mesmo, houve uma diferenciação, uma separação completa. Hoje, nós temos a inversão total. Nós temos mais de 70% da população brasileira, quase 80%, vivendo nas cidades. E uma pequena parcela da população vivendo na área rural. Claro que é uma série de fatores nesse sentido, inclusive a mecanização, o desenvolvimento tecnológico também na produção agrícola, pecuária. Isso é uma série de fatores, mas o fato é que nós tivemos um crescimento repentino das cidades sem estar preparado para isso. No final dos anos 60, acho que a maioria aqui não era nem nascida ainda, que eu comecei a ouvir do professor Eli Lopes Meireles a necessidade de uma disciplina urbanística do crescimento das cidades. No final dos anos 60, no começo dos anos 70, é que nós tínhamos, naquela época, o município, não obstante fosse autônomo, ele não tinha a sua lei orgânica. O município era regido por leis orgânicas, que eram leis estaduais. E no estado de São Paulo, a lei orgânica dos municípios de São Paulo está, porque de inspiração do professor Eli Lopes Meireles, graças a uma atuação direta do professor Eli Lopes Meireles, a lei orgânica dos municípios do estado de São Paulo obrigava os municípios a terem um plano diretor de desenvolvimento integrado. O que era esse plano diretor de desenvolvimento integrado? Na verdade, era uma utopia. Na verdade, a gente estava querendo dar um passo muito maior que a perna, porque é para sair daquela disciplina nenhuma e entrar numa disciplina total. No conceito de plano diretor de desenvolvimento integrado, entrava isso, né? Ele cuidava do desenvolvimento econômico, social, administrativo, financeiro, abrangendo educação, saúde, assistência social, saneamento básico, serviços públicos, abastecimento, emprego e, por último, organização espacial da cidade. Então, era a organização espacial da cidade e o resto, e tudo. Eu me lembro, eu era diretor do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal naquela época, e a gente tinha o dever de ensinar o que era o plano diretor, de ajudar os municípios a produzirem o seu plano diretor, mas com uma abrangência desse tamanho, quer dizer, ele tratava de tanta coisa que no fim não tratava de nada. E o que aconteceu foi um desastre. Isso aqui deve servir de lição para aprendizes de feiticeiro, né? Quando a gente legisla mal, os resultados são trágicos. Quer dizer, o plano diretor de desenvolvimento era tão ambicioso, abrangia tanta coisa, que os municípios não conseguiam fazer. Então, o que aconteceu? Surgiram empresas de planejamento urbano por aí que vendiam o plano diretor pronto. Já tinha um plano diretor de desenvolvimento integrado que tinha generalidades a respeito de tudo isso, de educação, saúde, assistência social, saneamento, tudo. E como as prefeituras eram obrigadas a ter um plano diretor de desenvolvimento integrado, sob pena de não receberem recursos, transferências do Estado, a prefeitura tinha, comprava um pronto, ficava lá no gabinete do prefeito e pronto, não servia para nada. Então, essa experiência, o INC foi muito bom, porque deu para perceber que isso tinha que mudar.
E deu para perceber que nós tínhamos necessidade de uma lei nacional de desenvolvimento urbano. Não era mais possível continuar com aquela legislação municipal esparsa sem uma diretriz, sem uma orientação, sem uma organicidade. Então, o insucesso da tentativa foi bastante interessante. Quer dizer, a gente aprende muito com os erros. É melhor até aprender com os erros dos outros, mas e há outros métodos de aprender também que não seja através do erro. Mas o erro é importante. Quando se erra, é preciso perceber, ter humildade para perceber que errou e tirar conclusões daí, aprender com isso. Então, logo depois, no fim dos anos 70 e depois já no começo dos anos 80, já se começou a falar muito dessa Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano, até que em 1983 foi apresentado um projeto de lei do Executivo, o projeto número 775 de 1983, que tinha como objeto exatamente uma lei nacional de diretrizes e normas gerais de desenvolvimento urbano. Mas tinha um problema sério. Não havia previsão constitucional. E aí surgiu uma discussão muito grande. Quer dizer, a União, sem previsão expressa na Constituição, pode editar uma lei nacional de desenvolvimento urbano, com diretrizes e normas gerais de desenvolvimento urbano? Eu me lembro que na ocasião que nós estudávamos isso aqui no nosso curso de Direito Urbanístico no começo, haviam dois pareceres muito importantes, um do professor Eli Lopes Meireles e outro do professor Miguel Reale, sustentando a competência da União para a edição dessa norma. Mas, de qualquer maneira, essa norma contrariava, uma lei nacional de desenvolvimento urbano contrariava muitos interesses e ela não andou. Até que ela só andou depois da Constituição de 88, que então deu base para isso, tinha uma previsão expressa de normas gerais de competência da União para expedir normas gerais de direito urbanístico e para expedir diretrizes de desenvolvimento urbano. Com isso, em 90, nós tivemos o projeto de lei número 5.788, do senador Pompeu de Souza, que acabou se transformando, depois de muito tempo, no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Vejam que percurso, que trajeto, que dificuldade. Então a gente não pode desanimar com os primeiros insucessos, não. Precisa aprender, tirar proveito disso e dar o passo seguinte. Então foi um longo caminho para chegar até aí. O Estatuto da Cidade é efetivamente um marco, porque ficou clara a insuficiência dos instrumentos tradicionais, que se resumiam no poder de polícia, só. Então foi preciso criar uma série de conceitos novos na área do direito urbanístico. Foi preciso dar concretude à questão da função social da propriedade. A Constituição falava nisso e o Estatuto da Cidade disciplinou a questão da utilização compulsória da propriedade. Até então, nós tínhamos a especulação urbana, a retenção especulativa de solo urbano. O solo urbano é bem diferente do solo rural. O solo rural, se o proprietário não investir nele, não produzir, não trabalhar, ele não rende. O solo urbano, se ficar retido, ele ganha valor graças ao esforço da coletividade. Então, a coletividade investe e o especulador ganha. Então, na Constituição estava prevista a obrigatoriedade de utilizar a propriedade e o Estatuto da Cidade cuidou disso. O artigo 182 falava já na função social da cidade. Quer dizer, além da função social da propriedade, também tinha esse conceito novo de função social da cidade. Esse conceito de função social da cidade, ele leva à necessidade de abandonar aquela clivagem sempre existente entre ricos e pobres,
entre aquela parte da cidade legal que tinha tudo e aquela parte da cidade legal que não tinha nada. Então, a cidade é de ser de todos. A cidade é um direito de todos. Todos têm direitos e responsabilidades no tocante à cidade. Então, o Estatuto da Cidade cuidou de diretrizes do desenvolvimento urbano e de instrumentos para a promoção do desenvolvimento urbano. Não é o caso daqui fazer uma exposição completa sobre o Estatuto da Cidade, porque ele é matéria para o curso. Mas eu gostaria de destacar alguma coisa em termos das diretrizes que estão no artigo 2º. A primeira diretriz é exatamente a sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, social e ambiental. Esse é um conceito precioso, mas que precisa ser mais trabalhado, porque hoje ele tem um conteúdo rarefeito e ele precisa ter maior precisão para ter mais instrumentalidade. Essa é uma tarefa que cabe aos cultores do direito urbanístico. E acredito que neste encontro será possível algum avanço no sentido de dar maior precisão e operacionalidade a esse conceito tão importante que é a sustentabilidade. Outra diretriz muito importante é a do planejamento. Mas o planejamento não só é voltado para o futuro, para aquilo que se pretende fazer no futuro, mas o planejamento também como instrumento de corrigir distorções, de corrigir os erros do passado, de corrigir aquela fase do desenvolvimento urbano onde a cidade simplesmente cresceu de maneira desordenada, trazendo incríveis injustiças sociais. Então é preciso corrigir os erros do passado, é preciso planejar, mas sem ignorar os erros do passado, corrigindo também os erros do passado. Outra diretriz muito importante é a cooperação entre o governo, ou os governos e os particulares. Nós tínhamos um certo preconceito, aliás até justificado, né? Porque naquela fase de indisciplina era o reino do especulador imobiliário. Então havia assim uma disputa, o trabalho do poder público era se defender daquelas pessoas que queriam ganhar dinheiro a qualquer custo em detrimento da cidade e da qualidade de vida. Então a imagem de quem operava no setor imobiliário ficou muito ruim. Mas nós temos que lembrar que a cidade cresce com o investimento dos particulares. Não é o poder público que faz a cidade crescer. Quem cresce, quem promove os equipamentos urbanos, o crescimento da cidade, realmente são os particulares. Então, hoje, nós temos que ter uma noção clara da necessidade de parceria entre o poder público e os particulares. É preciso dispor de instrumentos que levem os empreendedores imobiliários a desenvolver projetos que são de interesse particular, claro, que nós temos uma economia de base capitalista. Então, ter lucro não é vergonha. O que é vergonhoso é ter o lucro em detrimento da sociedade e da qualidade de vida. É preciso, portanto, que o poder público cuide de canalizar a atuação dos empreendedores no sentido da melhoria da qualidade de vida da cidade. Crescer ela vai, mas é preciso que ela cresça de maneira conveniente para a coletividade. Outra coisa muito importante, outra diretriz muito importante é a questão dos equipamentos urbanos adequados. Nós estamos cansados de ver a cidade crescer sem equipamentos adequados. Isso acho que era até a tônica no passado, quer dizer, o desenvolvimento de loteamentos em áreas desprovidas de qualquer recurso. E os especuladores vendiam todos os lotes sem nenhum equipamento urbano. A população ali alojada passava a pressionar no sentido da colocação dos equipamentos essenciais que vinham depois. Então, hoje, uma diretriz importante é que o crescimento depende da disponibilidade de equipamentos urbanos adequados. Outra questão muito importante é a recuperação dos investimentos. Como eu disse, ao longo do tempo, os especuladores ganhavam com o investimento feito para a coletividade.
A coletividade que pagava imposto promovia a instalação de equipamentos e o especulador ganhava com isso. Hoje, uma das diretrizes é a recuperação do investimento. Quer dizer, aquilo que a coletividade aplica na cidade tem que ter um retorno, uma reversão. É preciso que quem tem proveito, quem tira proveito disso, arque com o ônus correspondente. E por isso se fala na contribuição de melhoria, que nós não usamos muito até agora e temos que usar. Se fala na desapropriação por zona, que é antiga, mas também nunca foi utilizada. Um instrumento previsto agora no Estatuto da Cidade, que nós começamos a usar em São Paulo, é a concessão urbanística. Fazer com que os próprios particulares invistam diretamente no desenvolvimento urbano e se paguem em função do investimento que fizeram no sentido do desenvolvimento urbano. Não vai demorar muito, é uma questão política, né, muito sensível, mas não vai demorar muito para a gente ter pedágio urbano. Pedágio urbano, porque essa cidade é uma cidade automóvel, é a coletividade inteira que paga isso. Então não vai demorar muito, não há solução, não há como escapar disso. Daqui a pouco nós vamos ter sim pedágio urbano, que é uma forma daqueles que tiram proveito retornar, contribuir para a coletividade. Enfim, tem muitas diretrizes, mas vamos falar um pouquinho dos instrumentos de atuação. O Estatuto da Cidade coloca esses instrumentos em 4 grupos. Planejamento, onde está o plano diretor e os orçamentos. Os instrumentos tributários e financeiros, eu destaco aí a questão do IPTU progressivo, que foi uma guerra muito grande, e é progressivo no valor e no tempo. Um dos princípios fundamentais da Constituição, está no artigo 3º, é a redução das desigualdades. Como é que se reduz desigualdades? Tratando desigualmente os desiguais. Então, não há dúvida que esse IPTU progressivo, no sentido de que quem tem propriedade de maior valor vai pagar um imposto com uma alíquota maior, está inteiramente de acordo com a Constituição, mas foi uma guerra para se chegar até isto. Então, é algo que tem uma ampla cobertura constitucional, mas dada a nossa falta de trato, a nossa falta de estudos mais desenvolvidos nisso, foi muito difícil de ser implantado. Fala-se nos instrumentos ambientais, que é o estudo prévio de impacto ambiental, que já é tradicional, e o estudo prévio de impacto de vizinhança. Eu não sei, eu acho que é uma maldição aqui na área ambiental, que o direito propriamente ambiental não anda. Quer dizer, o problema o licenciamento ambiental não vai. Eu já trabalhei em vários projetos de disciplina do processo de licenciamento ambiental. Eu não sei por que nenhum deles andou. Então gera uma insegurança muito grande, é preciso ir além com isso. E depois a lei fala dos instrumentos jurídicos e políticos, e ao cuidar disso, tem um corte entre os instrumentos jurídicos tradicionais e os novos. Entre os tradicionais está a desapropriação, as próprias limitações administrativas inerentes ao poder de polícia, o tombamento de imóveis e de mobiliário urbano. São instrumentos já bem tratados na literatura, na doutrina, na jurisprudência e que estão contemplados no Estatuto. E fala de instrumentos novos, como a instituição de zonas especiais de interesse social. Quer dizer, um tratamento diferenciado para quem precisa de um tratamento diferenciado. Fala na concessão de uso especial para fins de moradia, que era um problema seríssimo. Estou vendo aqui o Nelson, que cuidou muito disso e sabe da importância desse tratamento diferenciado numa área realmente muito sensível. Fala do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que é a morte da especulação. Fala da outorga onerosa do direito de construir, que é conhecido mais como solo criado. Ou seja, quem pretende dar uma utilização
qualificada, mais intensa a sua propriedade, quem pretende tirar um proveito maior da sua propriedade tem que contribuir para a coletividade através desta outorga onerosa do direito de construir. E fala-se, por último, nas operações urbanas consorciadas, que é exatamente a promoção do desenvolvimento de determinadas áreas através da atuação conjunta do poder público dos particulares. E que em São Paulo tem uma disciplina aqui com o nome de concessão urbanística. Enfim, nós andamos muito. E a PUC desse processo? Até agora eu falei do desenvolvimento do direito urbanístico. E a PUC nisto? Na área acadêmica, nós temos umas raízes maiores de preocupação urbanística na Universidade de São Paulo. Primeiro, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Era uma visão técnica, uma visão do urbanismo em si. E depois, na Faculdade de Direito, a primeira cadeira, vamos dizer, a primeira cadeira de Direito Urbanístico, no nível de graduação, foi implantada lá pelo professor José Afonso da Silva. Não por acaso, o professor José Afonso da Silva era simplesmente o chefe de gabinete do professor Eli Lopes Meireles. Quando nós começamos, o professor Eli era o secretário do interior, o professor José Afonso da Silva era chefe de gabinete e eu era oficial de gabinete. Então, o professor Eli lançou essa ideia. O José Afonso, mais graduado que eu, mais antigo, mais experiente, começou isso na Faculdade de Direito da USP. E eu comecei isto na Faculdade de Direito da PUC, junto com a professora Lúcia Vale Figueiredo. Isso em 1981. A introdução do direito urbanístico no pós-graduação é de 1981. E era uma coisa interessante. Nós, na PUC, nós começamos a cuidar. A nossa disciplina era direito urbanístico e ambiental. Nós não fizemos aquela clivagem, uma coisa é direito urbanístico, outra coisa é ambiental. Não. Nós temos uma noção de que essas coisas se implicam reciprocamente. Então nós cuidamos do direito urbanístico e ambiental. E o enfoque na PUC, nesta cadeira, estava dada no direito material. Algumas áreas por aí cuidavam do processo relativo a questões urbanísticas e ambientais, para promover a responsabilidade dos violadores. E nós não, nós estamos mais preocupados em criar o direito urbanístico, em criar instrumentos, em estudar instrumentos propriamente de direito urbanístico. Só que tinha um problema sério, nós não tínhamos direito urbanístico no Brasil. Nós tínhamos uma legislação esparsa, baseada inteiramente no poder de polícia, nas limitações administrativas. Como é que a gente fazia para dar direito urbanístico aqui? Tinha que recorrer à legislação estrangeira. O direito urbanístico aqui nasceu como direito comparado. Nós usávamos a legislação espanhola, a lei de suelo, que é um instrumento completo de disciplina urbanística. Nós estudávamos a legislação italiana, que promovia uma separação entre o direito de propriedade e o direito de construir. Nós estudávamos a legislação francesa, onde nós tiramos a noção de solo criado, de outorga onerosa do direito de construir, e a legislação portuguesa, que até porque era mais acessível para a gente. Era uma dificuldade muito grande que a gente tinha que estudar em língua estrangeira. Por quê? Porque nós não tínhamos. Então, vejam que coisa maluca. Durante 20 anos, de 1981 até 2001, nós cuidávamos na PUC, em pós-graduação, de uma coisa que não existia. Porque nós só passamos a ter um direito urbanístico de verdade com o Estatuto da Cidade. Então nós passamos 20 anos estudando uma coisa que não existia, mas com base no direito comparado. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que quando veio o Estatuto da Cidade, nós já tínhamos gente preparada para isso. Então nós, no direito urbanístico em pós-graduação, nós tivemos um número significativo de teses de mestrado. Isso é uma coisa triste na pós-graduação, é que muita gente inicia e não termina.
Então, no direito urbanístico, o percentual de gente que cursava e fazia era muito grande. Nós temos um número bastante grande de teses de mestrado e, o que foi melhor ainda, de publicações. Tivemos um apoio muito grande de alguns editores, e é justo destacar a editora Fórum, de Minas Gerais, que comprou a ideia e publicou os primeiros livros no Brasil em matéria de direito urbanístico. Então, o mestrado da PUC foi altamente produtivo. E eu quero destacar aqui 2 produtos especiais desta pós-graduação, que é exatamente os 2 doutores que eu tenho orgulho de ter formado, a doutora Daniela e o doutor Nelson Sauri Júnior. Não, no meu tempo eu consegui formar 2, depois tem mais. Quer dizer, a gente tem que ter esse propósito, não pode ter uma ambição de formar o exército de uma vez, tem que começar. E eu comecei com 2 e estou muito satisfeito, me sinto realizado por ter formado 2 doutores dessa qualidade, dessa especialíssima qualidade. Então, a doutora Daniela foi minha assistente desde 1997, assim que cursou o mestrado, já passou a trabalhar comigo. E hoje, então, é líder do grupo de pesquisa do meio ambiente urbano. O professor Márcio Camarosano é o coordenador da área e tem dado um apoio pela manifestação dele, dá para se ver o entusiasmo com o qual ele cuida do direito urbanístico. Então, o direito urbanístico na PUC tem um passado importante, mas o que é mais importante ainda é aquele tipo de futuro. Tem muito futuro, porque tem muita gente jovem entusiasmada. Um evento como este é muito importante para motivar, para trazer gente para o campo de batalha aqui, para a militância no direito urbanístico. E eu gostei, acima de tudo, deste evento, porque ele cuida do ambiente urbano. O Nelson destacou isso na fala dele. Quando se fala em ambiente, todo mundo pensa nos rios, nas florestas, no mar, nas águas. E o ambiente urbano, especialmente no Brasil, que nós temos uma população predominantemente urbana, que nós temos problemas seríssimos de perda de qualidade de vida nas cidades, nós temos que cuidar, sim, do meio ambiente urbano. Então, eu estou vendo que esse aqui é o primeiro encontro. Mas não é um encontro que, bom, é o primeiro e acabou. É o primeiro de uma longa série, porque nós temos muita coisa para fazer. Eu estava examinando aqui os assuntos que serão tratados, eu estava examinando o programa aqui. Fala-se, por exemplo, um dos temas aqui é a questão do crescimento em infraestrutura. Nós temos hoje um problema muito sério de adensamento excessivo. E é interessante que um dos culpados é exatamente o solo criado. É a outorga onerosa do direito de construir. O que aconteceu? A ideia era que aquele que quisesse ocupar de maneira acentuada o solo urbano pagasse para isso. Na prática, inverteu-se. Na prática, o poder público, para obter dinheiro, ele permite de maneira absurda o adensamento excessivo. O doutor Marcelo Figueiredo até é vítima disso, porque ele morava num bairro decente, que é vítima desse adensamento excessivo. Então, eu moro num bairro aqui no Itaim, que não se anda mais, né? Não é possível, não anda. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz um belo escritório para mim, fiz um limpo escritório. Um escritório bonito mesmo, que seria o escritório definitivo da minha vida, com mármore italiano, paginado, lindo. Desisti porque eu não consigo chegar lá. Então eu mudei para um escritorinho pequeno que fica a 200 metros da minha casa, que eu vou a pé. Desisti da minha maravilha e estou trabalhando um pequenininho, porque eu vou a pé. E o que eu vejo, que hoje não se anda no Itaim, mas quando você anda por ali, você vê o número de empreendimentos. Se hoje já está impossível de andar, como é que vai ficar depois? Outro tema aqui é grandes obras e grandes impactos.
Nós temos hoje aqui em São Paulo, eu estou tomando São Paulo como exemplo, porque se há uma cidade que tem problemas urbanísticos, é São Paulo. Então, agora há uma atuação do Ministério Público combatendo os shopping centers. Só na área da na Marginal do Pinheiro nós temos um número grande de shopping centers em construção. Mas só que agora ficou um problema seríssimo. O poder público concedeu licença para edificar shopping center. E agora não concede a licença para o funcionamento. Para que serve a edificação de um shopping center? Quando a prefeitura, quando o poder público concede a licença para edificar, junto com ela está a licença do uso. Porque senão é elementar. É elementar. Então agora nós temos problemas terríveis com isso, e isso gera uma consequência muito mais grave, porque bate direto na segurança jurídica, no super princípio da segurança jurídica. Quem vai investir sem garantia que vai poder depois desfrutar do seu investimento? Então é preciso que as regras do jogo sejam definidas antes. Quer dizer, não se pode licenciar a construção de um shopping center sem ter a visão completa do impacto. Esse impacto tem que ser visto antes, não depois. Então, isso vocês é que vão ter que cuidar disso. Nós, pelo menos, evoluímos até um ponto para descobrir que o problema existe. A solução não é mágica. A solução vai ter que ser construída. E vocês é que vão ter que construir. Outro problema sério da mobilidade urbana. Nas pequenas cidades, esse problema foi se acentuando pouco a pouco. Nos grandes centros, nós temos o fenômeno da metropolização. Não é mais uma cidade, hoje nós temos a metrópole. A grande São Paulo, por exemplo, e hoje já se fala na macro-metrópole, que abrange toda essa área que vai de Santos, Sorocaba, Campinas, enfim, isso tudo daqui a pouco é uma coisa só. Então nós temos um problema de mobilidade num espaço muito maior. Nós vamos ter que pensar em problema de redução das viagens. Até muito pouco tempo, uma das preocupações do urbanismo era segregar usos. Esta área é a área de uso exclusivamente residencial, esta aqui é comercial, esta aqui é industrial. E hoje nós temos um problema sério. A Zona Leste totalmente uma cidade dormitória, um número de cidades dormitório, e um trânsito louco, impossível para as áreas de trabalho. Então nós estamos começando a discutir, a perceber que o uso misto é bem mais interessante. Nós temos que pensar no uso máximo dos instrumentos da eletrônica, da informática, da internet, para reduzir o número de viagens. Em vez de levar a coisa, levar a mensagem eletrônica. O trabalho é transportado de maneira eletrônica. Nós temos que tomar cuidado, como eu disse, com o aprendiz de feiticeiro. O solo criado já está dando bobagem. A questão do licenciamento do chão já está dando bobagem. E agora nós estamos cuidando de uma coisa, estou vendo nesses últimos dias, uma louvação muito grande da bicicleta. Bicicleta é um instrumento formidável, porque não é poluente. Vamos devagar quando essa cidade não é preparada para isto. A nossa educação não é preparada para isto. O ciclista não obedece sinalização alguma. O ciclista anda na contramão. Agora, quando eu vinha vindo para cá, eu quase tive um problema por causa de ciclista trafegando no meio sem luz, com a bicicleta sem iluminação alguma. Ele é simplesmente invisível à noite. Então nós estamos criando um problema danado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É um instrumento importante? Sim, mas precisa de disciplina. E não temos nenhuma. Não temos nenhuma. Então, não vamos pensar que é um remédio, você vai resolver tudo, não vai, porque o problema é muito maior. Meu irmão, assim, mesmo que resolva em parte, precisa de disciplina. O que eu gostei de ver neste programa foi a questão também não só da preocupação com o aspecto físico, mas com o próprio funcionamento da cidade, e numa coisa muito séria, que é a questão da criminalidade. Se nós olharmos os jornais dos últimos dias, eu diria dos últimos meses, nós vamos ver que nós temos um aumento
acentuado da criminalidade. Aumentou muito o número de homicídios, o número de assaltos e o número de arrastões. Hoje em dia, para entrar e sair de casa, precisa tomar muito cuidado. Banco, a famosa saidinha do banco, virou moda. O problema dos arrastões em condomínios e restaurantes. Muita gente está deixando de sair de casa por causa dos arrastões. Você não vai do restaurante porque não dá, é perigoso. E os condomínios que gastam fortunas para criar cerca elétrica, eclusa, pessoal de segurança e o diabo. O que está acontecendo com a gente é uma coisa muito triste, porque a gente está aceitando passivamente isso. Nós não temos uma reação coletiva. Cada um está procurando se defender. Eu não vou mais no restaurante. Eu comprei um cachorro bravo. Eu pus cerca elétrica. Eu blindei o carro. Mas não é por aí. Não é possível resolver esse problema com um enfoque individual. Esse enfoque, essa questão afeta a coletividade como um todo. Eu tenho uma perspectiva aqui, o Delvo acho que concorda comigo, que isso piorou muito com a famosa lei do desarmamento, que eu costumo chamar de lei de proteção aos bandidos. O que aconteceu com essa lei do desarmamento? Era uma lei que tinha um artigo proibindo a comercialização de armas de uma vez. Ela proibia a comercialização e, consequentemente, a posse e o uso de armas. Tinha um artigo que dizia isso. Os outros artigos da lei cuidavam das exceções. Quer dizer, considerando a proibição genérica, total, a lei cuidava das exceções. Esse artigo foi submetido à consulta popular, ao referendo popular. E ele foi rejeitado por 75% da população. E o que aconteceu? Nada. Esse artigo foi rejeitado, mas o artigo que proibia, de maneira absoluta, ele foi rejeitado. A lei não se alterou por nada disso, ficaram valendo só as exceções. Então, o fato da população ter rejeitado não produziu efeito jurídico algum. O fato é que hoje os bandidos entram no restaurante e em condomínio com a certeza de que não vai ter resistência, não vai ter problema nenhum. Então, de novo, o aprendiz de feiticeiro. Nós estamos aqui incrementando a criminalidade. Então, eu fico muito satisfeito de ver que isto aqui é uma preocupação deste encontro. Que não é só, nós não estamos preocupados só com o desenvolvimento material, espacial da cidade. Nós estamos preocupados com qualidade de vida, porque esse é o objetivo fundamental do urbanismo e, consequentemente, do direito urbanístico. Para isso, vai precisar de muita pesquisa, vai precisar de muito debate, vai precisar de muita proposta para que se possa chegar a soluções viáveis, sérias, objetivas e formuladas com responsabilidade. Então, é por isso que eu renovo o que eu disse no início, a minha satisfação, meu prazer, meu agradecimento por ter sido convidado para abrir esse certame. Eu confio neste encontro. Eu confio e tenho motivos para confiar, porque eu fui um pioneiro do direito urbanístico. Eu confio, eu tenho certeza de que isto vai crescer, vai trazer frutos e que nós haveremos de encontrar instrumentos, sim, para reverter o quadro triste que temos hoje nas cidades em geral, especialmente nas grandes cidades. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela paciência com que me ouviram por tanto tempo. Bem, acho que a fala do Dr. Adilson já demonstra o apreço que eu tenho por ele e acho que deve ter ganhado novos fãs na noite de hoje, por todo o conhecimento, a didática, a clareza com que ele fala, não é? Atingindo a todos da maneira mais pura possível, não é? Conhecimento, como eu falei, com ética, com transparência
enfim, sempre nos brinda com uma aula magnífica, magnífica. Eu gostaria, já que ele terminou a fala com relação à questão da violência, nós temos entre nós o professor Paulo Carmona, que estará aqui conosco amanhã numa das mesas sobre violência, que se qualificou essa semana no doutorado com uma pesquisa brilhante a respeito da violência urbana e o direito urbanístico, fez um levantamento seríssimo, inédito, inclusive com estudo de campo na Colômbia. Então, até para sinalizar, sim, não é? Que nós estamos tentando avançar no quanto a ciência pode contribuir para identificar de maneira muito objetiva como deve ser feita a nossa parcela de ajuda e contribuir com a melhoria para a gente saia do enrosco em que nós nos encontramos nas nossas cidades. Eu considero aberto o evento, agradeço a participação de todos aqui e convido para estarem amanhã, para o início do nosso trabalho, às 8h45. Dou por encerrada a noite de hoje. Muito obrigada.